aqui. Obrigado, Mário, por ter topado aqui o nosso convite. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua plataforma, o que você faz, como é que você faz para reunir tanta gente. Bom, mas então hoje é mais um evento que nós estamos realizando, fizemos aquele da geopolítica, né, Oscar? E agora estou bastante curioso para saber o que eu tenho sonhado, o que significa. Só não sonho os números na Mega Sena, mas acho que é um período bacana para a gente tá hoje refletindo, porque nós temos passado por momentos bastante difíceis, né? O mundo está passando por momentos bem difíceis, e eu acho que hoje é um dia importante para nós refletirmos o que a gente pode melhorar, e um dia, uma noite que seja de mim para mim mesmo, assim, no sentido de poder melhorar, né, algo no meu dia a dia. Então, eu queria realmente agradecer a presença de todos, novamente ao Oscar, por vocês terem vindo nesse chamado. Nós vamos realizar outros eventos. Muita gente me ligou, mandou mensagem dizendo que o assunto é interessantíssimo, se ia passar na internet. Eu falei que não, que agora é só presencial, né, porque as pessoas possam ver. Só queria reforçar aqui a responsabilidade nossa de desligarem os celulares, não atender mensagens, por favor, para que a gente não seja interrompido. A doutora Maria vai falar por 40 minutos, será servida a salada, depois ela vai terminar, então vai ser oferecido o jantar. Tá bom? É isso? Isso, e em nome do Clube Transatlântico, eu esqueci meu boné, que eu mandei fazer, mas no próximo evento eu vou ter, que chama We Make Transatlântico Great Again. Nossa Senhora! Nada mostra que ele gosta do Trump. Mas a gente está num esforço aqui com a nossa diretoria de trazer o clube de volta. Eu acho que muitos aqui são amigos da casa há muitos anos. A gente está com uma agenda bastante extensa, tem um pouquinho da programação do nosso clube aqui na mesa. A gente vai ter happy hour do bolão, happy hour dos cata, alemão. Semana que vem a gente vai ter um happy hour para conexões entre nossos membros e uma série de eventos que vão acontecer. Então agora a gente vai passar para Mário. Mário vai precisar se apresentar, são 30 e tantos anos tem vários livros escritos, é uma amiga da casa, é casada com o Roland Carter, que é nosso vice-presidente. Então é um grande prazer, grande honra ter você aqui. Você vai ter, como a gente falou, 40 minutos para passar o teu conhecimento para nosso grupo. E enquanto isso a gente vai servir a salada e então depois, daqui a 40 minutos, aí todo mundo vai se servir, inclusive você. E logo depois a gente vai ter um pouquinho de Q&A para todo mundo poder interagir com você. Muito obrigado. Aquela famosa salva de palmas, né? E eu queria passar, a gente tem naturalmente feito um esforço grande de trazer pessoas aqui, pessoas interessantes que são empresários, empreendedores, amigos da casa, e logicamente isso precisa de recursos. Nesse momento, o clube tem se mantido através da nossa parceria com o Blue Tree. A gente tem feito um esforço grande para realizar eventos grandes aqui, e naturalmente nós somos muito abertos para parcerias. Então, se vocês entenderem que a empresa de vocês pode ter visibilidade aqui, porque, como vocês estão vendo, só o médico capilar do Ricardo Battistini, que não fez nenhum tipo de merchan, né, nada, não fez nenhum patrocínio, mas dá para ver no cabelo dele que deu certo. Então não é propaganda enganosa, todo mundo, nem a esposa dele reconhece ele mais. Então, muito obrigado. Mário, por favor. Esse aqui? Bom, não tem som, tem? Tem. Cadê? Você aumenta? Ah, tá bom. Bom, então boa noite a todos. Eu quero agradecer muito o Clube Transatlântico por esse convite, me sinto muito honrada, eu já vim aqui uma vez, então é um business, quer dizer que gostaram, e eu espero que vocês gostem hoje também, né? Então eu vou estar falando sobre sonhos, com certeza não sobre a Mega Sena, so sorry. Eu vou estar falando do meu trabalho com sonhos,
E então eu vou fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para depois, porque como eu sou extrovertida, se alguém perguntar alguma coisa é capaz de eu sair do meu caminho. Então eu vou ficar no meu caminhozinho aqui, e daí depois na hora de discutir vocês podem trazer perguntas, experiências, sonhos, pesadelos, o que for, que eu não tratei. Eu não vou poder tratar de tudo, então vamos começar devagarzinho aí. Aqui, o que é que são os sonhos? Né? Os sonhos nos acontecem quando nós estamos dormindo. Eles são uma atividade involuntária, espontânea, que ocorre enquanto a gente está com a consciência relaxada. Certo? Nós não podemos escolher o que nós vamos sonhar, nós não podemos falar, nós vamos sonhar com isso ou aquilo. Nós temos que levar em consideração que nós temos uma psique diurna e nós temos uma psique noturna. E os dois compõem o todo que nós somos. De dia nós estamos ativos, temos as vontades, fazendo o que queremos. Mas 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Enquanto a gente está dormindo, a gente está sonhando. Né? Hoje em dia a gente já sabe que todo mundo sonha de 4 a 6 vezes por noite, mesmo que não sejam lembrados. Aliás, 90% dos sonhos são esquecidos, eles não são lembrados. Isso dá uma importância maior para os sonhos que são lembrados, porque eles são um ponto de encontro entre a consciência e o inconsciente. Tá? Que mais? Já se falou, não quero entrar em outros teóricos, já se falou que a gente sonha para dormir. Ou seja, todo mundo conhece aquele sonho que toca o telefone, você está sonhando, está tocando o telefone, você responde, você levanta, você faz tudo e toca o telefone, não vai tocar, até que você acorda e era o despertador, certo? Com base nesse tipo de sonho, a gente fala que a gente sonha para dormir. O sonho seria a manutenção do sono. Já experimentos de privação de sono REM, eu não vou entrar muito nisso, porque todo mundo sabe que desde 1957, Goldman, ele e Clayton descobriram uma correlação entre os estados REM do sono, que o sono tem 4 estágios, se repete a cada 1h30, e nesses últimos 15 minutos é quando a pessoa, se você acorda ela, 80% ela te conta um sonho. Não é causalidade, é correlação. Se você acordar a pessoa no não REM, são 4 fases, então se é 1h30, a outra é 1h15, a pessoa eventualmente vai te contar alguma imagem mais esparsa, mas não uma coisa tão fechadinha que nem um sonho, um filmezinho que nem um sonho. Tá? Então, e quando a gente faz experimentos de privação de sono REM, toda vez que a pessoa está no REM, acorda ela, toda vez que está REM, acorda ela, o que acontece? As pessoas nas noites frequentes desse experimento, elas ficam mais tempo em REM, as pessoas têm problema de atenção, elas têm irritabilidade, elas têm alucinações e cobaias até morrem. Ou seja, com isso a gente inverte a equação. A gente dorme para sonhar. A gente dorme para poder ter esse outro espaço, para ter esse outro tipo de elaboração e de funcionamento que tem a ver com o sono. Ou seja, o sonho é fundamental. A gente não escolhe, ele acontece, nem todos lembram, mas no sonho a gente tem uma ferramenta preciosa de autoconhecimento, transformação e de cura, que é o que eu vou focar mais agora. E as outras questões sobre o sonho a gente deixa para discussão, tá bom? Só mais uma coisa. Se deixar, eu falo 40 minutos só assim, senta lá. Não, porque é importante saber que quando a gente sonha, é outro tipo de linguagem simbólica, afetiva, ela é em imagens, diferente de quando a gente está acordado. E uma das funções do sonho é justamente essa, contrabalancear a nossa atitude racional com o lado irracional, certo? Que está mais no inconsciente. Tudo que cai no inconsciente vira historinha, né? Já viu uma fábula, um sonhozinho. Ótimo, é isso aí. Então, o sonho ele é uma autorrepresentação em forma simbólica da situação atual do inconsciente. E a função é justamente contrabalancear a consciência que tem a tendência de ser um facho, focar uma coisa, deixar todo o resto no escuro, certo? Que nem vocês aqui, espero que todos focados aqui, ninguém está pensando o que vai fazer amanhã, está todo mundo focado aqui. Mas mesmo esse ritmo que a gente tem, esse ciclo circadiano que a gente tem durante o sono, a gente tem durante a vigília também. A cada 1h30, a gente tem uns 15 minutos que a gente dá aquela
pescadinha, aquela devaneada, que a gente chama de daydreaming, né? É o mesmo mecanismo do sonho, importantíssimo, porque nessa hora você tem toda uma questão de neuropeptídeos, de hormônios e de coisas acontecendo que justamente vão restabelecer o equilíbrio, tá? Então o sonho faz parte de um sistema de autorregulação da psique, né, onde eles vão compensar a tendência à unilateralidade da consciência. Só mais uma coisinha. Temos que pensar que quando nós estamos acordados, nós temos o ego, o eu, que é o centro da nossa consciência. Mas nós não somos só o eu. Nós temos o inconsciente. Nós temos, na verdade, aquilo que o Jung chama de self, em alemão, selbst, em português, si mesmo, que seria o centro e a totalidade da psique. E os sonhos vêm do self, eles vêm daquele substrato profundo. Então, quando a gente acorda os nossos sonhos, a gente pode sintonizar um processo profundo que orienta as nossas vidas. Mas para isso, a gente tem que dar crédito, porque o sonho é aquilo que a gente faz dele, certo? Como tudo na vida. Pode jogar fora, falar que não presta, não está com nada, ou levar a sério, pode até dar seriedade demais, não precisa. Porque o sonho, mesmo quando não interpretado e não entendido, a gente está fazendo o seu efeito, ele faz o seu efeito. Aí eu sempre gosto de usar a metáfora da digestão. Você percebe que a digestão está acontecendo? Não percebe, só quando você está com dor de barriga, certo? Então o sonho é a mesma coisa, uma digestão psíquica que vai restabelecendo equilíbrio, tudo. Veja, a gente dorme, a gente volta revigorado, mas a gente não sabe o que a gente sonhou. Não tem sono sem sonho, certo? Então é os dois que estão aí como capacitores da gente recarregar a energia e tudo. Mas vamos lá então. Os sonhos, eles estão relacionados com saúde e cura. Desde os tempos e tempos dos rituais de suincubação na Grécia Antiga. Essa aqui é uma foto de Epidaurus. No século IV a.C., a gente tinha o santuário de Asclépio, Esculápio, Asclépio, a mesma pessoa. E lá foi o berço da medicina, tá? Que era praticada por meio de sonhos. Então você tinha aqui o teatro de Epidaurus, é um dos teatros mais bem, que já foi lá, mas que ainda estão conservados até hoje, né, 4 a.C., mas você tinha isso até uma verdadeira clínica. Tudo isso, lá no teatro, atrás tem a pista de atletismo, então eles tinham várias coisas, olha aqui. Tinham fontes de águas curativas, templos, instalações para os peregrinos que vinham passar lá, para competições atléticas e eventos musicais, estádio, banho e teatro. Porque o Asclépio, ele é filho de Apolo, e Apolo era o deus das artes. Então a importância das artes, a cura também. Então essas eram... E o que nós tínhamos lá? Lá nós tínhamos o Abaddon. O Abaddon, descendo essas escadinhas, isso é o que ficou, que sobrou dele, né? Que foi escavado. É um local no santuário onde os pacientes, depois que eles passavam por rituais de purificação, né, eles ofereciam sacrifícios, eles iam passar a noite e recebiam a cura de Asclépio do sonho. Vamos lá. Então, esses são os rituais de incubação. Incubar significa dormir no santuário. Então, o sonho curador, nesse sonho a divindade aparece e traz a cura imediata, ou indica o tratamento a ser seguido. Esses sonhos não eram interpretados. Acho que é super importante isso. Tá? Então, Epidaurus foi o santuário mãe para uns 200 a 400 outras, 420 outras clínicas, do Oriente até Roma, estavam espalhados por toda a Grécia. Mas, ok? O que aconteceu? Depois de um tempo, vieram os saques dos romanos, daí depois teve uma devastação por terremotos, daí uma certa altura Teodósio, que foi depois de Cristo, já proibiu esses rituais, então estava proibido, daí um terremoto, mas um terremoto, a coisa ficou lá abaixo, e ela foi escavada no fim, era 1895, 1897, ela foi descoberta pela Sociedade de Arqueologia.
E isso é muito interessante, porque o Freud escreveu o livro dele sobre a interpretação de sonhos justamente em 1899. E o Dr. Röntgen, que inventou o raio-x, foi bem nessa época também, em 1895, né? Então, também revelava as estruturas profundas. Né? Então veio o Freud, depois mais tarde, Jung, 24 anos mais novo, ele veio também fazer o seu trabalho. Então tá bom. Oi? É um spa, eram as clínicas, eram as mais completas do que as clínicas hoje em dia, né? Não era só um remedinho, né? Era uma coisa completa mesmo, né? Aqui, pera, agora aqui. Então, como acessar o potencial de cura dos sonhos? O meu livro, vocês viram antes, ele chama Aprendendo com Sonhos. Eu sempre falo meio na lata assim, ele não chama ensinando o sonho o que ele quer dizer através da interpretação. Porque quando você trabalha o sonho como, assim, como uma cura em ação, né, um potencial de cura, uma cura em andamento, é outra abordagem. Certo? Você não tenta atribuir um significado, mas você vai interagir com o sonho e ver o significado que eles revelam no próprio sonhador. Sonho é mensagem única para o sujeito único. Tá? Essa é uma das... Né? Isso não estou tirando o aspecto coletivo do sonho que também existe, mas que a gente pode falar depois. Né? Vamos só focar nisso aqui primeiro. Então, dos rituais de incubação de sonhos, aos grupos de vivência de sonhos. Quando eu voltei de Zurique, eu comecei a fazer grupos de vivência de sonhos, né, que é um espaço protegido, que chama de têmenos, né, para a vivência da profundidade e alcance do sonho. Então, uma metodologia de trabalho, de pesquisa com sonhos, que favorece a vivência do sonho pelo próprio sonhador. São formas de interagir com o sonho que propiciam essa vivência do significado. Ele vai se revelando. Então, o importante é a elaboração do sonho em suas várias dimensões, tá? Primeiro, o sonho é uma história narrada. É uma narrativa, sem aquela conotação de narrativa de hoje, porque, pelo amor de Deus, eu já escrevi isso em 1998, até ia mudar, mas o dicionário não me deu nenhuma outra nota. História narrada. Quando a gente está... Veja, a gente tem um sonho, daí a gente vai contar ele. Quando a gente conta ele, nós já estamos no verbal. A gente já tem antes, depois, a gente tem lógica, tem causa, tem efeito. Tudo isso faz parte do verbal. É um aspecto importante do sonho, sim, porque é como a gente lembra o sonho. Se foi bem isso, ninguém garante nada e nem jura por Deus, porque pode ser que a gente sonhou nesse molde, como pode ser que foi uma imagem que daí a gente traduziu para a linguagem. Mas daí quando a gente traduz para a linguagem, a gente já está nas regras da linguagem, na gramática da linguagem. Só que a gente tem que levar o sonho em consideração nesse aspecto. Outro aspecto do sonho é ser imagem. Oneiros, em grego, é imagem, não é narrativa, é imagem. E de fato, se você for observar, os sonhos é que nem um filme, é uma série de imagens que vão acontecendo, revelam um significado, tudo. Tá? Então, essa é a ideia da imagem. O que a gente entende da imagem? Pense num quadro, pense que isso aqui seja um quadro. Uma imagem, ela não tem linearidade, ela não tem antes e depois, ela não tem causalidade. Se você tirar essa pedra, vai ser o mesmo sentido? Não vai. Se você tirar aquela graminha lá em cima, é o mesmo significado? Não é. Então, quando a gente honra o sonho como imagem, a gente tenta ver o completo do sonho. Tudo está interligado, sincronicamente e significativamente. Qualquer coisa que você tirar, você perde. Então, quando você está vendo o sonho como imagem, você está pegando o todo do sonho. Então, o meu trabalho é muito importante isso, a gente poder pegar o todo do sonho, não só pensar a cereja do bolo e associar com alguma coisa, qualquer que seja. Quando a gente está sonhando, a gente está vivendo aqui, não é? A gente passa por essa experiência. É quando a gente lembra e vai contar que normalmente as pessoas contam no passado. Eu estava, eu fui. Não. Eu estou, eu vou, estava acontecendo isso. Né? Então, essa é uma vivência importante, porque os sonhos, mesmo que a gente esqueça, eles são
mesmo que sejam fugazes e que eles saiam da nossa memória muito rápido, eles mobilizam impressões profundas, né, que permeiam eles e que ficam em nós. A gente não sabe, não percebe, mas a gente percebe. A gente percebe que a gente foi dormir de mau humor, chateado com não sei quem. Eu não sei quem que a gente sonhou, mas acordou muito mais pianinho. Não tem essa situação? Então, a gente talvez nem lembre do sonho, ou às vezes a gente até lembra do sonho, onde traz uma outra visão que deixa a gente contrabalanceira, uma forma compensa. A gente chama isso de compensar. O sonho está sempre compensando a atitude da consciência, tentando deixar mais próxima do si mesmo, do self, da totalidade maior. Essa é a função dele. Então, as várias portas de entrada para os sonhos. Então, esse aqui é o portal da casa do Jung, que ele tem. Super linda essa foto. Primeiro a gente começa no grupo com o processamento do sonho, para depois entrar em experiências interativas mais mobilizadoras, que são a imaginação contemplativa e experiência contemplativa do sonho. É importante começar com o processamento do sonho, porque lá nós vamos estar observando, o sonho, entendeu? É um trabalho de objetivação de elementos, de observação. Mas aqui é importante, esse é o teatro de Pidauros, né? Uma inspiração para Jung e Jungianos, certo? Toda gênese do sonho é essencialmente subjetiva. O sonho é o teatro, onde o sonhador é a cena, ele é o ator, ele é o diretor, ele é o autor, ele é o público e ele é o crítico. Ou seja, tudo no sonho se refere a nós. Bom, isso não quer dizer que não possa ter um sonho que se refira a se eu sonhar, sei lá, com a prima Joana. O sonho pode estar falando alguma coisa da prima Joana, mas ele está falando da prima Joana, eu estou percebendo alguma coisa que pode ter a ver com ela, mas a prima Joana é como eu vejo a prima Joana. E assim a gente vai na escala até que a prima Joana é um lado meu também. É o lado Joana em mim, né? Senão porque eu estaria sonhando com isso. Quando a gente sonha com pessoas desconhecidas, não tem outra hipótese. Somos nós mesmos. Tá bom? Então, como eu falei, nós vamos fazer um exame acurado da estrutura dramática do sonho e dos seus elementos. A média dos sonhos é uma estrutura semelhante à do drama clássico, grego. E é em quatro estágios. Você tem uma apresentação. Imagina um teatro. Você tem uma apresentação. Abre a cortina. Temos lá, o que nós temos no palco? Uma cena inicial. Vou dar uma bem aqui. Você tem uma mesa com um martelinho. Você já tem um tema aí, não tem? De tribunal, de alguma coisa desse nível. Então, você tem a cena inicial, você tem os personagens, a questão colocada, o tema desse início. Daí você tem a intriga, a história começa a se desenvolver, ela vai acontecendo, o desenvolvimento, né? E daí você tem o ápice, seria a culminação, alguma coisa acontece, de repente, assim, inesperada, e muda tudo, e daí você tem uma vice, que seria a resolução, que seria o desfecho da história, tá? Então, assim, essa estrutura dramática, ela, assim como o teatro é um transformador de consciência, você vai no teatro, é um transformador de consciência coletivo, né? A pessoa, nossa, você sai inspirado, você vê coisas novas, você pensa um pouco diferente, você muda o foco. Né? Assim também o sonho é um transformador. Ele está constantemente, esse potencial dramático dele, está constantemente também colocando, mobilizando a gente. Né, para pensar diferente, para eventualmente agir diferente. Tem muitas histórias de sonhos que mudam o curso da vida, né? Não vamos parar nelas, porque demora. Mas, então é isso. Então, você olha a estrutura dramática, mas também todos os seus elementos, que nem eu falei. Vamos olhar a totalidade do sonho em todos os seus detalhes. Dá muito trabalho, mas vale a pena. Então, você tem que observar o contexto intrínseco do sonho, inerente ao próprio sonho. Antes de você pegar o sonho e falar, meu Deus, o que isso quer dizer? Porque eu lembro que eu falei, o sonho é um ponto de interrogação. Então, ele deixa a gente muito aberto para outras respostas. Como a gente não sabe, e ele levanta uma certa ansiedade, uma certa angústia do não saber, né? Então a gente fica muito aberto para qualquer coisa que alguém outro fale. É muito importante contar um sonho. Porque quando você conta um sonho para alguém, você se ouve falando, você lembra de algumas coisas, de repente algumas coisas esclarecem um pouco, muito bom. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com o que o outro vai devolver para você.
Porque o que ele vai devolver tem mais a ver com ele do que com o teu sonho, certo? Né? Então, ou mesmo se a gente vai rapidinho bugar e ver o que é, por que eu sonhei isso, a gente está fechando um significado e não chegando a ver todos os outros dados que tem dentro do nosso próprio sonho. Né? Então, nós temos personagens, então nós temos que observar quem está lá, quem é, quantos são, que sexo, onde estão, os temas, qual é o tema inicial, quais os temas que se repetem, que temas que a gente reconhece nesse sonho, qual o cenário é tão importante quanto as cenas, você vê aí, nós temos um cenário, não é só uma estrutura construída, não é só uma consciência, um eu, nós temos toda a natureza junto também. Então, onde é que esse sonho está se passando? Fundamental. Né? Temos situações, temos as ações, as emoções, as sensações. E muito importante perceber que emoção tem nesse sonho, que sensação que eu estou tendo nesse sonho. E tudo isso está conectado significativamente. A gente pode não perceber, mas na minha experiência de aprofundar um sonho, a gente percebe que nada no sonho é à toa. Tudo está interconectado. E é justamente essa riqueza, aquilo que o sonho liga é porque está ligado. Então, na hora que a gente aprofundar, se debruçar, conhecer e perceber, a gente também já ampliou a consciência e quem sabe a gente não é mais a mesma pessoa. Eu vou trazer um exemplinho aqui, curto. Eu não sei se é o exemplo mais feliz, porque eu tenho vários exemplos, mas era um sonho de cura. Esqueci de falar para vocês que é importante quando a gente tem um sonho perceber se tem começo, meio e fim. E qual que é o fim? Isso não quer dizer que todos os sonhos tenham fim, a maioria dos sonhos, 70% não tem fim na minha experiência. Tá? Eles estancam no conflito, são os nossos discos furados, que a gente fica naquela problemática e até conseguir, ou que nem a gente pensa, é o rio, que a gente engasta um galinho e o rio, e daí começa a represar e não vai para frente, vai dar um belo dia, a coisa consegue andar. Esses sonhos são os sonhos que têm resolução, sonhos que têm início, que são presentes do cérebro. São os sonhos. E é um desses que eu vou pegar, tá? Era uma moça e ela sonhava que ela estava sendo perseguida por um crocodilo dourado. Bravo. E ela estava num ambiente, numa sala, tá? E ela saía correndo, mas não conseguia correr com toda coisa, e o crocodilo atrás dela querendo pegar ela. E daí ela ia para outra sala, e daí ela falava, meu Deus, eu tenho que sair daqui, só dava ela lá. E daí ela procura uma janela, precisa arrumar uma janela para sair daqui. E daí ela vai para. Quanto mais ela tentava achar aquela sala para a janela, mais ela se afastava e mais o crocodilo chegava. Tá? Mas de repente ela falou assim: eu vou sair daqui. Primeira janela que aparecer. Olha que apareceu uma janela, ela pulou, desceu lá na frente para uma escada em espiral. Ela desceu aquela escada em espiral, tinha um gramado bonito. Ela desce aquela escada em espiral. Lembra do Avatar? Você desce também? É uma descida. Né? Ela desce. E ela vê que lá embaixo tem pessoas desconhecidas, e no meio dessa pessoa desconhecida, ela reconhece a professora de balé dela, de quando ela era jovem, tinha 11, 12, 13 anos, né? E essa professora convida ela para vir dançar. E daí ela vai dançar com o pessoal, e dançam juntos o mesmo movimento, e o jacaré está lá no meio, ele alcança ela, ele está lá no meio de sainha rosada, entendeu? E ela acordou com um alívio, tá? Então, essa é a história do sonho do jacaré dourado. Foi, sim, um sonho de cura, teve uma resolução, teve uma análise positiva. Como é que ela chamou esse sonho? Título. Então, uma super dica que eu sempre uso, vamos dar um título para essa história. Um título, você já vê aquilo que mexeu mais. Se eu pegar algum sonho de vocês e todo mundo der título, ninguém vai dar o título que você vai dar. Então, a gente sabe o que mexeu mais no sonhador. Era socorro. Esse era o título do sonho dela, tá? Então, quando a gente foi ver a estrutura dramática, então, o ápice foi quando ela pulou da janela. Só que a gente tem que olhar os detalhes do lugar. Falei, o cenário. Então, o chão. Como é que era o chão? Ela estava sozinha, ela estava no primeiro andar, não tinha, era uma sala, a casa rodava, não tinha janela, o chão era tapetes turcos. E isso, para ela, óbvio, lembrou a coisa da família, certo? Quer dizer, o ambiente da família era esse, assim.
né? Talvez árabes, alguma coisa assim. E, o que mais? O jacaré, tá? O jacaré que está querendo papar ela foi abusada, tá? Ela foi abusada dos 11 aos 13 anos, certo? Ela era a menininha, a primeira bailarina, bonitinha e tal. E uma pessoa vinha, um tio vinha, e abusava dela, ficava tentando chegar, nada suficiente para uma jovenzinha ficar muito traumatizada, né? Então, quando esse jacaré, ela ficou com esse trauma, e ela tentou contar para a família, isso aí foi dos 11 aos 14, assim, e ela tentou contar para a família, e ela falou, não, imagina, você acha que o Dr. Zeca ia fazer isso? Você não está imaginando. E ela pirando, entendeu? Que ninguém acolheu aquilo, né? Então, quando ela vai observar o tema e o local, essa casa girava, não era ela que girava, essa casa girava. Quer dizer, a estrutura estava completamente balançada. Quando ela vê que ela está pulando pela janela, lembra ela da época, justamente na adolescência, onde ela não foi acolhida e que ela ficou despirocada. Drogas, álcool, tentativa de suicídio, quer dizer, tudo isso, a história dela inteira está nesse sonho, é o DNA psíquico da pessoa inteiramente, né? E aí quando ela desce, lembra aquele gramado? Era a casa dos avós. Sol lá fora, lá dentro era uma estrutura sem janelas, lá fora o gramado, quer dizer, a base era boa, né? Lembrava a casa dos avós, ela passava na infância, então realmente o trauma, você vê que o sonho da arqueologia da questão. O trauma não começou lá na frente, ele começou quando ela tinha 11 anos, com aquele jacaré dourado, certo? E daí ela vai em direção lá que a professora, bonita, a professora chamou ela, pôs ela na roda, e isso, estar junto com os outros, estar fazendo o mesmo movimento, em comum unidade, isso despotencializou o jacaré. Quer dizer, era com 22 anos, essas alturas ela já tinha 25, com 22 ela também tentou contar na família. E o que aconteceu? Cada um teve uma reação de um jeito, mas sempre aquela reação que ela se sentia muito mal, com a família muito grande, muitas festas, Natal, aniversário e tal, sempre se encontrava. E toda vez, então, esse jacaré dourado, né? Por que é dourado? Né? Dourado porque é o que estava atrás dela. Em todas as festas ela ficava fugindo, depois que ela era mais velha, ela ficava fugindo para ele socar ela na parede, começar a passar a mão, para ele beijar, alguma coisa, ele fugia. E ela se sentia super mal, porque ninguém estava dando crédito para ela, então ela se sentia acolhida da própria família, né? E dourado, porque era o tio mais querido por um lado, e por outro lado que ela estava muito machucada, muito traumatizada, então ela estava sempre olhando para trás, sempre vendo essas coisas, né? E assustada, e isso atrapalhando muito a vida dela, tá? Vamos lá, já continuo. Tá, então, além da gente ver tudo que está no sonho, eu acho que é muito importante a gente ver as ações do eu. As ações do eu e as ações dos outros nos sonhos. E o que o eu está sentindo em cada ação e o que os outros também estão sentindo em cada ação. Nos outros a gente tem que intuir, no eu a gente consegue observar, porque daí você observa a sequência das ações, a sequência das emoções, quais emoções presentes, quais são as emoções dos outros. Às vezes elas são compensatórias, são contrárias, às vezes elas batem, são exatamente os mesmos. Tudo isso vai dando informações. Tá? Então ela, por exemplo, quando ela foi ver o que ela estava fazendo, ela estava fugindo e olhando para trás. Certo? Então ela percebeu que ela passava a vida toda dela fugindo, olhando para trás, e fugindo de tudo. Né? Tá tão ficou quase um padrão de vivência, um padrão de ação nela. É um trauma. Né? Isso é um trauma. Tá? Só que a gente, depois de ver as ações, então essa coisa de quando ela foi pular para fora, essa coisa de se lançar, essa coisa de poder aceitar lá, dançar com a turma, tá? A atitude subjacente, por exemplo, quando ela está fugindo do jacaré, ela percebe que ela está sempre ainda presa nesse trauma de trás, nessa falta de confiança com tudo e com todos. E assim, cada ação dela a gente vai estudando e vendo o que é que está alimentando esse tipo de padrão de ação. Isso são os nossos complexos.
né? São os nossos padrões de ação, são aquilo que revela o nosso DNA psíquico, quem nós somos. Se você for ver sonhos, você vai ver que os temas super se repetem, né? Cada um pode fazer o seu próprio dicionário de sonhos, vai ver lá os temas que estão se repetindo e vai começando a iluminar e perceber. Só que aqui não se trata só da gente perceber, mas também da gente poder transformar, né? Então, ela percebendo o que ela está fazendo, como que ela age, ela tem condições de avaliar se isso é bom para ela, se não é bom, e talvez até se propor a fazer uma coisa diferente, que foi o que aconteceu nesse sonho também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, isso. Então, ela foi se reconhecendo no sonho. Então, ou seja, o outro sou eu, o outro é o sonho, né? Dentro de cada um de nós tem um outro, e esse outro fala com a gente no sonho, pelo sonho. É a mensagem do céu, do nosso centro mais profundo. O que acontece? Na nossa cultura ocidental, a gente tem o costume de estar escovando o dente, fazer sua higiene e tal, mas ninguém se preocupa em ver o que eu sonhei. O que isso tem? E está perdendo. É que nem ganhar uma carta e não abrir. Uma carta, não uma mensagem. Hoje em dia o pessoal acorda, já abre os grupos de WhatsApp e em vez de pegar o que eu sonhei, se tornando 30 mil mensagens. Uma mensagem, carta. Tá? Então, uma carta que veio de você mesmo, você com você mesmo, né? O sonho é mensagem única para o sujeito único. A verdade, o sonho se encontra dentro do próprio sonhador, mas como acessá-lo? Né? Então, aqui é o potencial de autoconhecimento do sonho. Tudo no sonho é você. Então, mesmo que você não entenda, mas quando você se debruça, quando você leva o sonho para passear com você, vai para a sala, vai com ele para o trabalho, volta, matuta, sente, associa, uma coisa assim, você começa a se conhecer melhor. Tá? E ele é esse espelhamento de si mesmo, e ele é o raio-x das estruturas mais profundas. O que acontece? Essa moça, por exemplo, no jacaré, o jacaré com um aspecto próprio, ela se reconheceu como jacaré, porque depois dessa fase de bailarina linda de 12 anos, ela começou a ficar gorda, que é muito comum quando a pessoa abusar de ter uma figura no corpo, vai começar a não se ligar mais muito no corpo. Ela se reconheceu como jacaré, ela podia ser muito agressiva, sabe? De machucar com a boca mesmo, comer feito tanto. E olha que lindo, no sonho de cura dela, que ela vai dançar lá e ter o jacaré de sainha, que potencializa o jacaré, tinha uma mesa de comida. Ela passa reto pela mesa de comida e vai dançar. Quer dizer, ela nem está aí com a comida. Você vê que o sonho traz tudo relacionado, né? A coisa da comida, a coisa do jacaré e tal. Então, e quando você trabalha um complexo, um padrão de ação desses em profundidade, o que acontece é que muda em muitas coisas na vida, certo? Quando você associa um sonho só com uma situação de vida ou com um dado arquetípico mesmo, alguma figura mitológica que você associa, na verdade você perde um monte de coisas. Se você trabalha em profundidade, se manifesta em várias situações na sua vida, que foi o que aconteceu com ela, tá? Ela... não dá para contar o trabalho. Eu levei esse trabalho lá para o Japão, ele é uma palestra inteira, só ele, mostrando cada atitude que ela trabalhou, trabalho demorado, mas vale a pena. Então, isso. Não desviar prematuramente o centro dramático do sonho para fora do próprio sonho vai ajudar a acessar o potencial de transformação pura inerente a ele. Mas a gente nunca sabe de antemão o que vai acontecer. Quer dizer, quem diria que o jacaré dourado correndo atrás dela, ela estava com as pernas não funcionando e na hora que ela pula, ela decide pular e ela pula, de repente as pernas ganham força, ela consegue andar até lá, entrar na dança. Quem diria que esse sonho estava falando de um abuso sexual? E assim é a surpresa o tempo todo. Por isso que quando alguém vem falar, o que significa que eu sonhei tal coisa? Cavalo. Como assim cavalo? Onde você estava? Estava em cima do cavalo, estava embaixo do cavalo, o cavalo estava te pisoteando, você estava voando num cavalo branco, quem estava mais junto. Então, esses dados são fundamentais. O sonho traz a arqueologia das questões, ele traz a etiologia, de onde vem, ele traz o prognóstico, para onde está se encaminhando. Não se esqueçam, nós temos todas as memórias nossas dentro do sonho, mas nós também temos nossos potenciais, certo? A gente tem uma semente que a gente tem que ver que árvore que vai dar. Certo? Então, potenciais e o céu que pode estar cobrando isso.
Então aí entram os pesadelos também, muitas vezes, que vêm para mudar o rumo, para acordar a gente para certas coisas. São muito benignos os pesadelos também, não se assustem. A não ser que eles são repetitivos, daí é melhor ele procurar uma ajuda profissional. Ótimo. Então, o trabalho com sonhos ele pode ser enriquecido por abordagens que vão permitir o sonhador permanecer dentro do contexto inerente ao próprio sonho, o contexto intrínseco, que significa não associar. Não sei aquela coisa que assim, eu sonhei e tinha a tia Joana. Tia Joana, sim, eu fui na festa de aniversário semana passada, o bolo dela era uma delícia. Esquece, você já saiu do sonho, você já perdeu qualquer potencial de cura ou de transformação que tem no teu sonho. Então você fica dentro do contexto inerente, já tem muita história lá para você ver aonde, quando, como é que está configurado o espaço, você vê o espaço dela já deu a dica. Estava coerente com a história da família. O que tinha acontecido na família? Tinha sido o tio, né? O Dourado como o tio mais querido, mas também o Dourado que ela não conseguia se libertar desse trauma. Tá? Interagindo com a sua narrativa dramática, suas imagens, sua linguagem simbólica e sua realidade somática. Vamos entrar nisso já na realidade somática. O que aconteceu? Olha para vocês verem, ela tentou com 15 anos falar em casa, ela tentou com 22 falar em casa, então ela está lá com 25 trabalhando num grupo, que é super comum isso, assim, ter coincidências significativas no mesmo grupo. Você fala, meu Deus do céu, ou tá no sonho mesmo, ou tá quando você aprofunda nele, as pessoas, é como se o grupo não tivesse se juntado por acaso. Tribos. Então nesse grupo tinha outras pessoas que tinham esse tipo de trauma infantil, de trauma de abuso, e alguma coisa assim. Então esse estar junto e ver cada um o que o outro está sonhando, porque no grupo ninguém está na berlinda, todos trabalham seus sonhos sincronizados ao mesmo tempo. Certo? E a gente vai compartilhando os trabalhos, e a gente também percebe o que está no sonho, o que um percebe, o que ele percebe com cada movimento, com cada observação. É que é um grupo também de experiência didática, né? A gente aprende isso, a trabalhar com os próprios sonhos. Ela, um belo dia, ela traz uma carta. Falou que ela decidiu, o grupo deu força para ela. Depois de muito choro, percebeu muita coisa, ela traz uma carta que ela escreveu. Desta vez, uma carta para o tio, com cópia para toda a família. Entendeu? Então, ela, que ficava lá na masmorra do jacaré, em todas as festas, fugindo, ele subia, ela descia, ele vinha atrás, o que você está fazendo? Ela sai correndo, graças a Deus alguém chamava, porque a família era grande. Ela escreve a carta para toda a família, né? Ela narra tintim por tintim. Lembra aquele dia que nasceu da Menezinho, fui mexer nela, você veio por trás, começou a mexer no outro dia, você me empurrou na parede, blá blá blá. Conta tudo e mandou para a família toda. Né? Ela fala, se você tivesse na prisão, você já estaria morto, porque mesmo no crime isso aí não é permitido, esse tipo de coisa, não sei o quê, acabou com a minha juventude, espero que você se segure agora com suas filhas, que também estão com 13 ou 14 anos, que você segure essa tara aí toda, né? Esse teu jeito sociopata, né? Descascou o abacaxi. E dessa vez, de fato, a esposa do tio também tinha história, ela delatou também que tinha história com alunos, que ele era professor, né? A esposa separou, colocou ele num quartinho, certo? Ela falou, se você estivesse na prisão, estaria num quartinho de sainha e já estaria aprontando com você também. Ele foi parar no quartinho de empregada, certo? Teve a separação, a família acolheu tudo isso, e ela pela primeira vez teve um Natal onde o tio não estava e ela estava. Então ela começou a finalmente ser acolhida pela família. Esse exemplo ele é bom. Ela pediu para que ele fosse contado para muita gente, porque como na época do Me Too, né, muita gente passa por isso e não fala nada, porque você fica silenciado, e nem ela silenciada, não tem escape, não tem nada para fazer. Então ela achava que era importante trazer. E olha que coisa incrível. Quando eu encontrei com ela uns 3 anos depois, ela estava linda, casada, magra, uma gata. Estava ótima, curou. Foi um sonho de curo, graças a Deus, graças ao clérigo, não sei quem. Então, mas, aí eu falei, você tem certeza que você quer que eu leve esse sonho? Porque eu escrevi ele lá no Congresso de Kyoto, lá no Japão.
E naquela hora ela arrepiou, eu arrepiei, porque na roda tinha um japonês. E os movimentos eram todos meio orientais, assim, de lado, sabe? Então, eu falei, mas esse sonho vai para lá. E eles foram para lá, de fato. Eu apresentei ele lá em Kyoto, depois aqui no Brasil, tal, que é tudo que ela quer. Que todo mundo saiba como é, e que mais você tem mais é pôr a boca no trombone, porque o que curou ela, ela falou assim, nossa, hoje em dia eu não estou mais, ela era muito desconfiada de tudo e de todos, agora ela conta com acolhimento, quem não chora não mama. Ela aprendeu a chorar, ela aprendeu a pedir colo, e teve que abrir tudo, né? Então tá, vamos lá. O sonho, quantos minutos? Já foi? Rapidinho, depois vocês perguntam. Ó, então, o que eu estou falando? Linguagem simbólica é realidade somática. A gente sonha, e a gente sonha tem muito a ver também com o nosso corpo. Só que se a gente não prestar atenção, a gente não vai saber. Então, na imaginação corporativa, que também, não sei se dá para falar muito, porque ela é mais mobilizadora, eu acho importante primeiro fazer o processamento, observar de fora, uma postura assim, mais distanciada, para depois a aproximação corporativa seria como que entrar na água, lembra? A gente viu a cachoeira de cima, observou a imagem, né, pegou todo o significado, mas é para dentro da água, isso assusta. A água é fria, né? Nem todo mundo sabe nadar, isso pode assustar o mobilizador. Então, você se aproximar do sonho da realidade sensível do corpo. Você, ao invés de você associar para a prima Joana e ver que a prima Joana é triste, alegre, falar, é meu lado triste, meu lado alegre, seja Joana, sinta Joana, seja Joana, viva o sonho da perspectiva da Joana, vai te abrir 1000 possibilidades, tá? Você faz isso com o personagem, com o espaço e com a dinâmica do sonho. Fica meio teórico, tem uma prática integrada de psique e corpo que facilita a ligação dos símbolos do sonho com o sonhador. Eu poderia contar um exemplo que curou uma enxaqueca. Só de entrar em contato com os personagens, com os espaços do sonho, a pessoa deu conta e conseguiu um mapa de uma enxaqueca que estava lá desde a adolescência. Mas esse caso está contado no livro. Então, isso facilita compreender as questões psicossomáticas do sonho, que elas existem, elas estão lá. E depois tem também a vivência contemplativa do sonho, que trabalha a flexibilidade do sonho, que é reviver o sonho num estado incorporado e relaxado. Você entra no sonho e tenta viver de novo e você vai ver que várias coisas podem mudar. Você percebe o que pode mudar, o que é reflexo de um estado emocional meu e o que é mais profundo e que é mais estrutural no mundo. Então, você ajuda a descobrir a relação das imagens do sonho, dos estados emocionais e físicos, e você tem essa experiência do espelhamento de si próprio nas imagens, na dinâmica do sonho. Você começa a comungar, a conversar com as suas imagens e sonhos, tá? Então, relaciona o drama do sonho com o si próprio, que permite sua transformação também. Quer dizer, se eu me vivencio como uma sala que não tem janela, no momento que eu me vivencio que não tem janela, abrem-se janelas, entendeu? Na fantasia, na imaginação corporativa. E eu tenho agora, não só que eu era fechada e que tinha que abrir as janelas, eu tenho a vivência de ter aberto as janelas. A transformação já aconteceu, tá? Então, o grupo de vivência de sonhos, eficácia terapêutica, questões corporais estão lá, elas se manifestam nos sonhos, elas passam desapercebidas e intocadas se a gente não toca elas, se a gente não trabalha elas, né? E os sonhos trazem muitas vezes mapas para resolução. Eu falei de enxaqueca. Então, essas questões podem ser melhor acessadas e transformadas quando o trabalho também inclui a dimensão corporal. Aprendendo com os sonhos é o nome do meu livro, que foi minha pesquisa nos grupos de vivência de sonho, foi uma pesquisa de doutorado na USP, que foi traduzido depois, Learning from Dreams. Tem exemplos de trabalhos com sonhos que resultaram em cura de distúrbios como enxaqueca, depressão, mioma, trauma de abuso e transtorno alimentar. Militar alimentar, tudo a ver. Era militar mesmo. Sonhos trabalhados em profundidade revelam-se como um processo de cura em ação, com função de orientação e como tentativa de solução de problemas. Eles trazem exatamente o que tem que ser elaborado para a continuidade do processo de individuação do sonhador. Ó, potencial curativo do sonho. Estou acabando. Ao exercer sua função simbólica de harmonizar e unir as polaridades, o que é isso?
Quando você sonha que você está sendo perseguido, quando você vai, sonha é bárbaro, porque você é tanto perseguidor quanto perseguido. E aí você trabalha as duas polaridades e com isso você resolve ela. Só um exemplo rápido. Né? Quando exercer sua função simbólica de harmonizar e unir as polaridades, os sonhos eles iluminam a origem das desordens, que eu mostrei para vocês, as dinâmicas, e eles orientam a terapia, trazendo o remédio certo, na formulação exata e na dosagem mais adequada do sonhador. Quer dizer, se você sonha, é porque você avisa, nem que seja um pesadelo. É homeopático, é para você, tá bom? Pode confiar. Então, sonhos de individuação são os próximos passos do nosso caminho, né? De autorrealização, individuação, tornar-se cada vez mais si mesmo e com a humanidade que nós também somos. E muito obrigada. Quantos anos de carreira? Quantos anos? 35? Não, mais, infelizmente, que é a minha idade, caramba, é de 1982. Não, você começou criança, a gente sabe disso, mas 40 anos colocados em 40 minutos é um desafio. É um desafio. Convido vocês a... Depois a gente passa no grupo aqui do Battistini, no grupo do clube, também toda a sua bibliografia para a gente poder acompanhar. A gente deveria ter trazido alguns livros. Eu trouxe vários livros, sim. Consignação, compra quem quiser, porque a editora pega de volta depois. Não se preocupe. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, o Clube Transatlântico vai sortear então 5 livros aqui. Então... Meu filho tem 9 anos e tem o mesmo pesadelo praticamente todos os dias. E ele faz exatamente, eu aprendi muito, porque ele faz exatamente o que você falou, ele descreve o chão, o cenário, a casa, tudo que ele vê, ele descreve é igual. Mas o que me chama a atenção é que as figuras que ele descreve, ele nunca viu, nem um desenho animado, nem um filme que a gente controla, muito que assiste, não tem acesso à internet, não tem telefone, não tem tablet, não tem nada disso. E eu fico muito curiosa com isso, porque eu não faço ideia de onde ele aprendeu tanto detalhe e é um pesadelo porque ele fala que é zumbi. E ele nunca viu nada nesse sentido. Como que a gente interpreta isso ou ajuda ele a interpretar? Boa pergunta. Vamos lá. Essa é a Kate. Então, deixa eu falar. Eu acho assim, cada um tem o seu bicho-papão. Né? Isso aí é uma figura de medo que ele tem. Porque zumbi ou não zumbi, precisava entender com ele o que quer dizer um zumbi, como é que é a cara de um zumbi, o que faz um zumbi, não é? E como é que a gente se potencializa o zumbi? Tem um vídeo na internet que é maravilhoso, não sei se para um filho de 9 anos ainda dá, que é um gato, tem uma gata e tem um gatinho do lado. E o gatinho tá assim. A gata tá lá dormindo, né? E o gatinho tá aqui do lado. Chega uma hora, a gata pega ele, põe aqui do lado. Ele fala assim, só sorrindo. O melhor jeito de se lidar com um pesadelo é acolher. Né? Quer dizer, acolher, provavelmente ele vai pra tua cama ainda nessa idade? Vai, porque ele é aterrorizado com essas coisas. Várias coisas aí, eu acho assim, o bicho-papão, ele é... Como é que a gente pode... Cada um tem seu bicho-papão. Pode ser o zumbi, pode ser o professor bravo, pode ser qualquer outro bicho, o tigre, alguma coisa que é assim, tarântula, aranha, não é? E a gente pode pensar em estratégias, né? Primeiro entender direitinho o que significa para ele, relacionar com alguma coisa a mais. E qual a estratégia que a gente poderia ter, por exemplo, num sonho desse, ele poderia, quem sabe, levar você junto, ou o pai junto, e fazer alguma coisa, ou ele pode desenhar esse sonho, para ele ver o sonho na frente dele, entendeu? Pensar acordado em estratégias que ele poderia fazer. Meu neto também veio com um sonho desse, com tarântula e escorpião. Eu fiquei assustadíssima, mas daí ele falou que ele pôs uma coisa de videogame, ficou atirando. Falei, pô, ótimo. Os senóis da Malásia, quando eles compartilhavam o sonho, que a gente não compartilha, né? Mas eles compartilhavam o sonho. Eles davam a dica, por exemplo, se alguém estava com uma onça, né, no sonho, eles davam a dica de ele voltar lá e ele pegar essa onça e matar essa onça ou prender essa onça, entendeu? Então ele precisa de mais força. Agora,
Nessa idade, você ainda não tem um inconsciente pessoal, você tem a consciência, o inconsciente pessoal, e você tem o inconsciente coletivo, com a herança de toda a humanidade, quer dizer, com todas aquelas imagens. Então, imagens arquetípicas do inconsciente coletivo nas crianças são muito mais vivas do que nos adultos. Os adultos já têm um cabedal falou em medo, ele vai estar com medo de perder o emprego, medo daquele chefe chato, daquela esposa chata, né? Ele não está com aquele medo de uma coisa assim arquetípica, muito mais forte, mas muito mais coletiva. E as crianças estão muito próximas ainda. Tem um livro do Jung, que é Seminários de Sonhos de Crianças, mas só tem história do horror lá, impressionante. É isso. Inclusive o Jung fala que a tendência da psique é ficar indolente em criança. Pensa, a criança está lá mamando, completamente inconsciente, ela tem um perda de consciência, dorme de novo, dorme de novo, e daí ela vai se consolidando a consciência. Mas ela tem uma tendência regressiva a ficar na indolência, na preguiça. Só que o trabalho da primeira metade da vida é a jornada do herói. E a jornada do herói é matar o dragão e ir para a vida, e construir a sua vida. Então a gente nunca sabe se é o dragão que constela o herói ou o herói que constela o dragão. Então acho que nessas crianças, elas estão nessa fase, que elas têm que vencer os seus medos, né? Então o Jung fala isso bem legal, porque o inconsciente mostra aquela cara feia, aquelas garras, que é para o cara ir para a vida, para ele construir as coisas na vida. Eu acho que quanto mais ele tiver relacionamento bom na vida, a vida gostosa, as coisas assim, também vai melhorando isso. Tá? Espero ter podido ajudar, porque eu também fico assim com os meus netos, dá uma vontade, como um colo, vai, vem dormir comigo. Quem é o próximo? Levantou a mão. Bom, nós vamos toda noite sonhar, essa noite nós vamos sonhar com jacaré de ouro. Isso! E de leão, de... Boa noite. Boa noite. Eu sou a Tami do GRAC. Do GRAC. Sou eu. Parabéns pela palestra, doutor Manuel. Obrigada. E eu queria fazer uma pergunta, que na verdade eu fiz aqui até para a minha mais nova colega que eu conheci aqui essa noite. E eu tenho muita dificuldade para lembrar o sonho com essa riqueza de detalhes. Então, eu sonho bastante à noite, só que quando você descreve um sonho e que você fala que até que você contou esse sonho da menina e que se ela fala que ela lembra do tapete do chão, eu mal lembro se tem chão, quanto mais o tapete que estava no chão. Então, eu queria saber se existe algum treinamento, alguma técnica, alguma coisa que a gente possa fazer, porque de fato a gente acorda, vai escovar o dente e a gente já é consumido por 1 milhão de pensamentos do que a gente vai ter que fazer no dia. E eu não sei se você tem alguma dica para que a gente poder se ajudar e ter, até chegar num processo de cura durante o sonho, se a gente pode e a gente consegue ter algum meio para fazer lembrar desses sonhos. O que a gente faz? Então a minha pergunta seria legal. Obrigada pela pergunta, ela me dá a chance de falar. Eu tentei mostrar, por exemplo, ela não percebeu que o chão era de tapete. O grupo, o processamento do sonho, que é todo um questionário que você faz, você vê primeiro a estrutura dramática e depois os detalhes, ele convida você, ele te pergunta do que é o chão. E ela não tinha percebido isso, mas daí quando ela percebeu, ela falou, nossa, de fato o chão tinha esses tapetes. Entende? Normalmente as pessoas contam sonhos só pegam, eles pegam a cereja do bolo, eles não pegam o bolo todo. Só que daí eles perdem tudo, o todo do sonho, né? E o potencial de cura. Eles pegam só aquele pedacinho, foi isso, né? Então eu acho que assim, e se você quiser o esquema está aqui na verdade, a fórmula da Coca-Cola está aqui. É o processamento, o que você faz? Você dá um título, você volta, você observa, daí você observa quem está lá, quantos homens, quantas mulheres, posicionamento, quem está onde, quem está mais perto de você. Quando você pensa que você vai montar lá no teatro, quem está lá no centro? Onde está você? Às vezes você se dá conta que não está você, entendeu? Estava lá dentro de carro, não sei quem. Quem estava guiando? Era o outro. Quer dizer, percebe? Não era eu que estava guiando a minha vida, estava sendo levada. Então, essas coisas, né, a gente pega as coisas objetivas e, paradoxalmente, a gente vai chegar nas coisas mais metafóricas. Né? Então, e você vai ver essa coerência. Então, é um espaço fechado, ele é cinza, estava escuro, a luz era artificial. De repente, ela se dá conta, sabe, da certa
coisa sombria, triste, depressão, e daí ela vai fazendo conexões com as imagens. O importante é que você tem que saber que tem uma coerência interna, então ele se manifesta no espaço, nos personagens, na historinha, tudo isso vai compondo o significado do sonho, tá? Mas é isso. Bom, a gente vai ter mais 10, 15 minutinhos aqui de pergunta e resposta. Então, talvez 5 ou 6 perguntas, eu sei que talvez uma pergunta por mês, e a gente vai precisar de 1 minuto de resposta da Mário. Claro que não é suficiente, e eu acho que quem quiser certamente vai pegar o WhatsApp dela e trocar ideias, poder aprofundar. A Mário já fez grupos de trabalho aqui no clube, há alguns anos atrás, antes da pandemia, e eram grupos de estudo de sonhos. Eu tenho certeza que ela poderia revigorar isso. Era workshop de sonhos. Eu aprendi na sua primeira palestra que a gente, ao acordar, não deve movimentar a cabeça e reviver todo o sonho. Eu tenho feito isso. A minha pergunta é, alguns se apagam e outros ficam ainda vivos na memória. Há quem diga que os apagados foram assuntos resolvidos e os que ficam na lembrança são assuntos que não estão resolvidos. Olha, eu acho que isso é uma interpretação, eu não sei se ela é verdade, porque se você for, sei lá, muitas vezes fala que você está reprimindo, você está recalcando, você não quer ver resistência, alguma coisa assim, né? Agora, para você lembrar, os sonhos eles acontecem na memória de curta duração. Então, se você muda, isso que você falou é muito importante, para que se alguém perguntar como fazer para lembrar dos sonhos, não lembro de sonhos. Primeiro, a gente lembra mais no fim de semana. E segundo, é legal você ficar na mesma posição que você estava ao sonhar, porque se você mexe, ele já pode ir embora, não é? Eu não sei se isso concerne. Aqui ninguém, ali atrás, a Sandra. Muito obrigada, adorei a palestra. Ah, que bom. Eu queria entender o seguinte, normalmente, quando eu acordo, eu não lembro do sonho inteiro, eu não consigo reproduzir toda uma narrativa. Eu consigo ver uma cena muito específica. Dá pra gente, com uma cena específica num sonho, a gente tentar interpretar, acolher ele, tentar nos ajudar com uma cena do sonho. Mas com essa cena você não consegue, porque o sonho é uma trama, você não consegue catar o fio e pegar outras coisas, é isso que você está falando. Só com a cena, foi o que mais marcou. Não, mas eu acho que dá. Eu tinha uma pessoa no grupo que chamava de estilhaço de sonho. Tinha umas coisas fantásticas, assim, de super transformação nela com esses estilhaços de sonho. Sim, sem dúvida, acho que dá sim. Né? Então você vai ter que analisar o estilhaço do sonho, só aquela imagem única. Muito obrigada. Marião, primeiro, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. A gente já falou pro Oscar, a gente está esperando 2. E tem algumas coisas que a gente gostaria de colocar. Por exemplo, quando a pessoa sonha, ela acorda, vai ao toalete, volta para o mesmo sonho. Gostaria de entender um pouco isso. Quando a gente sonha, a gente está no id, no ego, no superego, para onde a gente vai, né? Nessa dimensão. E se tem uma relação com os arquétipos também, tá? Era a pergunta da Bruna, que eu já condensei tudo em uma só. Tá. Muito obrigada. Tá bom. A gente tem pequenos sonhos e grandes sonhos. Pequenos sonhos são aqueles que compensam as variações diárias. O sonho é muito afinado do que está acontecendo na nossa vida. Né? Então, o sonho compensa a atitude da consciência, a unilateralidade, complementa, traz coisas, traz talvez o lado oposto para contrabalancear, né? Isso seria a compensação. Mas a gente tem momentos decisivos de vida, aqueles momentos tipicamente humanos, assim, morte, nascimento, casamento, nasce um filho, tudo isso, a gente tem um cabedal arquetípico, assim, coletivo. A humanidade sempre viveu isso. O arquétipo é uma forma tipicamente humana de aprender o mundo, tá? Então a gente tem essas questões coletivas. A gente acha que a gente só é o que a gente está pensando aqui e o que a internet está fazendo para nós. Mas a gente tem isso como herança. Olha lá, criança sonhando com coisas assustadoras, alguma coisa assim. Essa foi uma pergunta do arquétipo, eu comecei com ela. Qual que era a outra? A outra é quando você volta a sonhar, por
Ah, e legal. você acorda. Pode. Aí você volta no mesmo lugar onde você estava. Ah, sim. Não, mas gostoso isso aí, não é? Não é bom? Se o sonho for bom, é bom. E se ele for ruim, dá uma mexidinha. Tenta ver se você melhora um pouco. Percebe. Quem estava lá, o que eu estava fazendo? Eu podia ter feito diferente? Vou voltar lá e vou fazer diferente, entendeu? Que não você nós. Agora, o sonho pessoal, gente, nós estamos agora muito sempre com os nossos indígenas. Os nossos indígenas, eles chegam a criticar, gente. Meu Deus, vocês só estão sonhando com as coisas que vocês querem, com o seu carro, com o seu trabalho, com o seu longe. Sonho para eles é outra dimensão. O pajé, principalmente, ele sai de si, ele vai para o futuro, ele vai conversar com a onça, ele conversa com a serpente, ele conversa com os antepassados, e daí ele volta. Então, tem hoje em dia a gente já sabe muito mais desse tipo de visão de sonho, porque a nossa visão, veja, o Freud e Jung, eles resgataram a dignidade científica do sonho, porque o sonho sempre era muito ou era nada na história. Né? E lá na época do Freud, era uma época de repressão vitoriana, então todos os sonhos tinham a ver com sexo, com repressão sexual, e o Jung não aguentava mais isso também, falou, não, isso é demais, não é só isso, não é? Você vai na Índia, você tem um lingam, um falo, que tem a ver com a criatividade do universo, não é sexo. Né? Então ele ampliou assim, uma definição de sonho que realmente pegasse todos os sonhos de presságio, sonhos que estão compensando coisas pequenas, sonhos maiores, sonhos de prospectivos, aqueles que antecipam uma ação futura, né? Todos esses sonhos são sonhos, não é? Tá? Tudo bem, eu acho que todo mundo já falou um pouquinho de cada dúvida que eu tinha, mas aí o que veio ali foi a questão do sonho picado, porque antes eu sonhava muito, e foi muito bom sua palestra hoje, porque eu lembrei que eu tenho que voltar a sonhar, porque eu acho que tem um momento da vida que a gente está tão agitado, e aí era uma dúvida que seria essa, se a gente precisa se permitir a sonhar, porque às vezes a gente já está dormindo, pensando no que vai fazer no outro dia e tudo, e só mesmo para fechar os olhos e não sonha mais. E eu estou num estágio da minha vida que eu não tenho sonhado, e antes eu sonhava muito, sempre fui muito sonhadora. E eu tinha essa aptidão de sonhar e voltar no sonho. E eu achava que, tipo, não, eu tô viajando aqui, eu tô contando história na minha cabeça, mas não. Tinha um sonho que era tão legal, aí eu voltava pra ele no outro dia e conseguia ficar sonhando várias vezes. E agora eu não sonho com nada. Com nada. É porque eu preciso me concentrar pra sonhar e hoje eu vou sonhar bem essa noite. Provavelmente mexeu, né? Normalmente as pessoas chegam em terapia ou nos grupos e não estão sonhando nada, porque também não tem o que fazer, não tem como processar, mas a partir do momento que tem como acolher, né, começa a prestar mais atenção, né? Então tem que exercitar. Tem que exercitar, tem que ficar na mesma posição, ter um caderninho do lado da cama, ou uma coisa que você anote pelo menos algumas palavras, e depois você puxa a trama toda. E a última dúvida. Pode ir. Calma. Fala aí. Era a questão de... eu lembro bastante do sonho, só que na hora que eu vou verbalizar eu não consigo mais. Mas aí, quando eu só tô lembrando sem contar pra ninguém, eu consigo lembrar com cada detalhe. Mas quando eu vou falar não faz sentido nenhum, aí eu esqueço tudo. Não. Fica com a sua imagem, você pode desenhar o sonho, você pode cantar um sonho, você pode dançar um sonho, você pode fazer muita coisa com o sonho. Expressar de alguma forma, né? Ou ficar você mesmo com você mesmo. Mário, quando você faz esses workshops, você comentou um dia que você estava com 14 pessoas na sala e você deu uma tarefa para todo mundo sonhar e voltar com o sonho. E aí você disse que as pessoas normalmente voltam com o mesmo, às vezes com o mesmo sonho, o mesmo elemento. Por exemplo, você falou do sapato vermelho, por exemplo. Isso. A gente estava num grupo, então estava falando da sincronicidade nos grupos. Né? Que você, parece que não estão juntos por acaso, os temas são os mesmos. A gente ia trabalhar daí todo mundo vai trazer, então tinha sapato, outra estava com salto alto desse tamanho, outra estava descalço, tinha uma pilha de sapato, sabe assim? Então, no grupo trabalhou-se, óbvio, né? Muita coisa com base, porque daí acaba, a atenção vai um pouco para isso, porque está todo mundo trabalhando nessa parte. Você podia dar uma tarefa aqui para o nosso grupo, e amanhã todo mundo falar o que sonhou, né? Olha, eu acho que sabe uma coisa legal? Eu acho que vocês poderiam fazer uma incubação de sonho. Incubação de sonho é assim, vocês vão lá pro Amazon, que nem eu mostrei para vocês. Mas para hoje é assim, vocês pensam uma questão que vocês querem para a vida de vocês.
tá? Matutem sobre elas, reflitam sobre elas. Assim, quando você vai escovar dente, você vai tomar banho, você deita na cama, acaba com o dia, conscientiza essa questão, faz essa questão. Para ela ficar mais concisa, coloca ela no papel. Sabe que uma pergunta bem formulada já é meia resposta, concorda? E daí você pensa nisso limpamente, vai dormir, pede um sonho sobre isso. Porque daí que você também está fazendo um sonho que tem a ver com você, com alguma questão tua, com um problema teu. Porque normalmente a gente tem mais sonhos, você vai ver, quando tem questões problemáticas acontecendo. Isso mobiliza, né? O sonho é processo de cura. Quer dizer, quando está tudo na mesmice, tudo bem, né? Tá? Boa, então quem fizer essa recomendação que ela passou aqui, passa amanhã no nosso grupo, olha, sonhei, Mário, a Mário é só marcar @Mário, e aí vocês vão ver. Marli. Mário, eu não tenho pergunta para te fazer, só um elogio, por isso que eu estou assistindo, tá? Eu lido com mitologia grega. Você é brilhante. Pouca vez na minha mitologia grega. Obrigada, me convidou, mas quando você começou, quando você falou do eu, nós somos, né? Você conhece a palavra o protagonista, ficou lá o teatro do eu o tempo todo e comoveu. Porque protagonista, você sabe, né? Ninguém tem a obrigação de saber, é quem fica na frente no teatro grego. Então você deu uma demonstração na prática de para que serve a cultura. Opa! Muito obrigada. Obrigada a você pelo comentário. Bom, eu acho que não tinha como terminar de outra forma melhor. Muito obrigado. Fiquem aqui, aproveitem a sobremesa, aproveitem um cafezinho e espero que voltem sempre. Voltem. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os amigos do Ricardo Plastini, todos os membros do Clube Transatlântico. Foi um prazer ter vocês aqui. E vamos ter muitas noites assim. E é muito bom ter todos vocês aqui. Voltem sempre. E como o Ricardo sempre fala, a noite só vai terminar quando vocês chegarem bem em casa. Então, confie em você. Obrigada a vocês todos. Adorei vocês. Rostos sorridentes, realmente, eu sempre falo que 80% da palestra são quem está assistindo. Vocês foram ótimos, estavam sorrindo, parecia que estavam entendendo tudo. Isso me valoriza. É sempre um sharing, não tem jeito. Se alguém estiver interessado no livro, tem lá na saída. O Roland deixou lá na saída, então fique à vontade, tá? Muito, muito obrigada, vocês foram ótimos.